Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, à nossa aula de número 36, do seu curso de SketchUp do básico ao avançado. Estamos aqui praticamente na nossa penúltima videoaula, do nível aí médio, do nível intermediário. E na aula de hoje eu vou comentar com vocês aí sobre componentes da edificação. Tá? Os componentes da edificação, pessoal, podem ser considerados aí as peças sanitárias, pias, por exemplo, torneiras, arandelas, forros que você venha colocar, ou seja, tudo que realmente faz parte de uma edificação, tá bom? Então é assim, em um primeiro momento é interessante você fazer toda esta parte, ou seja, toda a parte arquitetônica, ou seja, elementos que realmente fazem parte da construção. Tá? Então, por exemplo, um sofá, uma geladeira já são componentes de decoração, vamos dizer assim, ou mobiliário. Então, componentes da edificação são então esses objetos que realmente ficam fixos, ou presos, aí vamos dizer, literalmente na construção. Tá? Então a gente vai inserir alguns, possivelmente aí vai ficar realmente ao seu gosto. Vou mostrar alguns exemplos para vocês e aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre iluminação e nós vamos também falar sobre o terceiro exercício do certificado, combinado? Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui como que eu fiz um projeto, tá? Eu coloquei toda aquela textura que eu havia comentado com vocês, ó, toda bonitona aqui, ó, na parte externa do projeto. Olha lá que legal que fica, ó, fica bem bonito mesmo. Ficou faltando só um pedacinho de linha aqui, ó, nessa laje. A gente intera aqui. Isso, prontinho, ó. Olha lá que bacana. Então eu fiz em todo o entorno, na parte dos fundos aqui eu coloquei então aquele chapisco, na outra lateral aqui também, tá? Então vocês viram que a gente consegue aplicar essas texturas aí, ó, deixando o nosso projeto realmente bacana e bonito, olha lá, tá? E aqui, ó, na parte da sacada, na parte superior, eu coloquei exatamente a mesma textura, só alterei um pouquinho a cor, joguei um pouquinho assim mais pro marfim, mais pro amarelo, ó. E fui aplicando tudo, tá bom? Com as mesmas técnicas de limpar as linhas, com a borracha e shift. Aí coloquei esse tipo de piso aqui, ó, na parte superior, tá? Obviamente que isso daqui é uma cerâmica estampada, com a representação, de parecendo que algumas ranhuras. E na garagem eu coloquei já um outro tipo, ó, também um pouquinho jogado mais pro rústico, pelo fato de entrar automóvel aqui, então é interessante usar elementos mais rústicos, tá? Então, olha só, coloquei aqui também textura nessa parede, tá? E nessa parede também, aqui, ó, de toda a nossa garagem, tá? Já na parte interna do imóvel, aqui, ó, na sala, o que que eu fiz? Eu coloquei toda a parede com essa cor aqui, ó, da Souvenir, tá? Deixa eu só ver qual é o nome dela. Eu já mostro para vocês aqui, ó. Deixa ele pensar um pouquinho, como agora a gente colocou muita textura e materiais, pessoal, a partir de agora os projetos realmente vão ficando um pouquinho mais pesadinhos, tá bom? Isso é perfeitamente natural, tá? Foi essa daqui, ó, a 429 pudim de leite, tá? Então, é uma cor parecida com a mursa, assim, e bem legal, eu coloquei na parte interna. E aqui, ó, nesta parede, apenas nesta parede e nessa outra parede da escada, eu coloquei esse jogado um pouquinho mais pro vinho, tá? Eu fiz a limpeza das linhas aqui também. E aí vai até na parte superior lá em cima, ó, tá? Lá na parte superior também eu coloquei. E essa parede aqui, ó, essas duas paredes aqui, ó, deixa eu só mostrar. Aqui em cima, ó, é a mesma pintura da casa inteira, tá? Ó, é a mesma tinta lá, pudim de leite, tá? Então eu pintei realmente toda a casa. Deixa eu colocar aqui no pavimento térreo para que vocês vejam ambiente por ambiente, ó, tá bom? Do lado de fora eu coloquei a mesma cerâmica que a gente usou lá na sacada. E aí fiz então, ó, o banheiro. Eu resolvi colocar pastilhas nessa parede toda aqui, ó, tá bom? O escritório uma cor, um cinza um pouquinho mais azulado. Na cozinha também coloquei um outro piso também, ó, já com um rejunte e pintei toda a cozinha da mesma cor, tá? Não optei em colocar branca, não. Coloquei toda essa mesma cor da Souvenir. E somente nesta parede de cá eu optei em colocar essa pastilha aqui, ó, com um aspecto um pouquinho mais amadeirado, tá?
Aqui no quintal eu coloquei a textura também, ó, um pouquinho bege. E os muros eu coloquei então aquela cor vermelha da Souvenir, tá bom? Nas áreas molhadas, obviamente, eu optei em colocar cerâmicas também, tá? Então, como eu comentei, é a gosto aí seu, a gosto do cliente. O interessante é você aplicar bonitinho em todo o projeto para ficar legal, tá? Ó, pavimento superior também. No pavimento superior eu optei em colocar esse piso de madeira aqui, né? Que é uma representação de tacos, né? E no banheiro o mesmo acabamento que a gente fez lá embaixo, tá? Exatamente o mesmo acabamento para ambos os banheiros, tudo bem? Deixa eu só mostrar uma característica interessante. No banheiro aqui, ó, esse banheiro superior, uma parte da parede aqui faz parte do piso, ó. Aqui é a parede, o grupo da parede, e aqui é o grupo do piso. Então, em alguns casos, você tem que entrar nesse grupo do piso e aplicar o mesmo material que você aplicou na parede, tá bom? Para não ter essa separação aqui. Até porque banheiros, né, áreas molhadas, a gente não usa rodapé, tá bom? Então tem que observar isso daí direitinho, tá? Telhado, deixa eu dar uma olhada. O telhado eu baixei uma textura de madeira, pessoal, olha lá que bacana, ó. E apliquei em todos os caibros, vigas e ripas, né, ó, bem legal, ficou bem bacana mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na parte externa com paisagismo. Então tá aí, ó, todo o nosso projeto praticamente todo texturizado, legal? Bom, então vamos inserir alguns componentes, pessoal. Como o nosso projeto ele está aí bem separadinho em camadas e também bem separadinho andar por andar em cenas, agora fica mais fácil, né, para a gente aplicar então esses elementos. Aí mais para o finalzinho da aula, nessa mesma aula, a gente já vai criar mais algumas cenas, tá? Algumas cenas técnicas que a gente vai usar posteriormente lá no nível avançado. Então a gente já vai deixar preparado a fachada, a elevação lateral esquerda, direita, posterior e planta também. Algumas plantas a gente já vai deixar preparadinhas também, que são elementos e vistas, né, que a gente vai usar aí já no nosso próximo nível, que é o nível avançado. Legal? Então vamos lá. Vou colocar aqui pavimento térreo, vamos começar aqui no pavimento térreo. E como eu comentei, componentes da edificação, né, a gente considera então aí que são elementos que realmente fazem parte da edificação. Então, por exemplo, ó, vamos fazer aqui no banheiro. E é interessante, ó, você deixar assim nesta posição o banheiro, porque é uma cena que a gente vai usar com grande frequência. E aí sim a gente vem aqui e cria uma cena, tá? Vamos criar uma cena nova. Essa cena nova nós vamos chamar de banheiro do térreo. Tá bom? Então, para não correr o risco, toda hora a gente se perder aí durante as paredes, né, dentro das paredes, a gente vem aqui, banheiro do térreo, então fica mais fácil para a gente encontrar e localizar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então aqui no 3D Warehouse, pessoal, vamos dar uma olhada em chuveiros, ó. O chuveiro faz parte da edificação? Sim, então a gente coloca, tá? Ó, chuveiro. Vamos dar uma olhada em alguns modelos bem legais, tem alguns modelos que inclusive já vem até também a ducha higiênica, né? Vem também aqui os registros, né? As válvulas esféricas ali para abrir e fechar o chuveiro. Tudo que você puder colocar, pessoal, né? Tudo que você conseguir colocar na edificação, no ambiente, fica um realismo bem legal, tá? Então, caprichem realmente na hora que vocês forem fazer esses tipos de inserção de componentes, que é bastante legal, tá? Um conselho, pessoal, é o seguinte, essa nossa casa aqui é uma casa, como eu comentei, de uma área aí de classe média, né? E também em uma região metropolitana. Então, às vezes não combina você colocar algo tão sofisticado num banheiro como esse, tá bom? Então, conforme o projeto que você vir a desenvolver, você coloca componentes específicos, né? Então, para uma residência como essa aqui, um chuveiro nesse estilo assim, ducha, Lorenzetti, assim, fica legal, tá? Não precisa colocar algo tão tecnológico assim, até porque a nossa residência é uma residência um tanto quanto mais simples, né? Entre aspas aí, o nosso sobrado, tá? Deixa eu dar uma pesquisadinha legal aqui. Eu queria já pegar até um chuveiro que já tivesse, então, esses pontos de abrir e fechar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais para cima, parece que eu vi alguns. Deixa eu dar uma olhada. Ó, aqui tem esses dois, tá? Possivelmente a gente vai ter que baixar separado. Eu vou colocar apenas a ducha. E aí depois a gente baixa então as válvulas
específico, tá? Separado, tá? Acho que eu vou pôr essa daqui mesmo, ó, tá? Clicar aqui em baixar, sim, isso. Muito bem, olha lá. Então, como o chuveiro ele está aqui no banheiro e o vitrô está desse lado, pessoal, então o chuveiro necessariamente fica um pouquinho mais de lado, assim, ó. E é interessante até a gente virar ele, deixa eu virar ele aqui no vermelho. Aliás, deixa eu virar no verde, né? Isso, para ele ficar do outro lado, para cá, tá? Agora, a questão aqui de ergonomia, a questão de alturas, tá, pessoal? Aí já fica ao seu critério. Geralmente ele aqui fica na casa dos 2,5 metros, né? Acho que 2,20. Não passa disso, tá? Vamos colocar aqui. Aqui tá dando uma altura de 2,12. Tá? Olha lá. Tá bom? E só movimentar ele um pouquinho mais para cá. Muito bem, ó, tá colocado lá. Ele aparentemente tá só um pouquinho tortinho. Deixa eu só analisar. Vou colocar olhando de cima. E em câmera, projeção paralela. Ó, isso mesmo, ele tá um pouquinho tortinho. Então a gente faz esse reparo aqui, ó. Para ele ficar mais certo assim, ó. Isso. Como a gente vai ter as plantas aí posteriormente, então é interessante observar esses detalhes, tá? Pavimento aqui, ó, do banheiro térreo, tá? E agora a gente vai inserir então aqui um vaso sanitário, tá? É interessante você ter o 3D assim, né, pessoal? Porque aí de fato você consegue ter uma noção melhor espacial, até para saber se realmente tal elemento vai caber ou não, tá? Naquele respectivo ambiente, vaso sanitário. Vamos baixar alguns, ó, tem uns bem feitinhos, ó, modelos até com caixinha acoplada, né? Fica bem legal também. Olha, pessoal, gostei desse aqui, feito pelo Paulo César, já vou pôr direto, pra gente não ficar rodando muito, né, ó. Então a gente vem aqui na cena, como você já sabe, ó, observa se realmente ele está no piso, tá? Tomem cuidado com isso. Depois, aí vocês podem rotacionar ele, ó, rotacionar. Vamos colocar ele virado para cá, tá? E vamos encostar aqui na parede, tá? Ó. A gente pega aqui, traz aqui na face do grupo e depois joga para fora 1 centímetro, tá bom? Olha lá, pessoal, que bacana. Então a gente já está colocando lá o chuveiro, o vasinho sanitário e vamos pôr uma pia, né? Vamos pôr aqui uma pia. Obviamente que a gente está colocando elementos de cerâmica, pessoal, mas depois a gente pode pôr gabinetes de madeira, tá? Conforme a decoração que você vir a fazer depois, tá bom? Vamos ver aqui o que a gente tem. Algumas espelheiras, ó, assim já é muito grande, talvez não caiba aí no nosso projeto. Então a gente sempre vai, pelo que a gente percebe que vai caber literalmente, tá bom? Olha, esse aqui tá bem bacana, pessoal, ó, talvez esse dê, tá bom? Feito pelo Tomás Gobato. Deixa eu só dar uma analisada aqui, ó, clico lá no piso para ele já ficar no piso. Olha, pessoal, aparentemente vai dar, viu? Interessante ver se não vai pegar na porta, né? Nossa preocupação é não pegar na porta. Eu acredito que vai dar certinho para nós aqui, hein, pessoal? Então, deixa eu clicar aqui. A gente coloca encostado lá na face do grupo. Pessoal, eu acho que ficou certinho para nós, tá? Deixa eu só mover um pouquinho para cá o vaso. Isso, pronto. E agora a gente vem e coloca então um box, né? Vamos ver se a gente encontra box prontos. Vamos ver. Box, vamos digitar aqui, ó, box de banheiro. Olha, pessoal, tem uns aqui já de cara bem bacana mesmo, ó. Bem feitinho. Tem uns aqui de acrílico, outros de vidro. Vamos ver esse daqui, ó. Vamos jogar um pouquinho pro verde. De repente a gente só ajusta a escala dele e a gente já consegue encaixar direitinho, tá? Ó, tem que observar que o puxador tá aqui, pessoal, não é legal sair perto da privada, né? Então a gente vem aqui e vira ele no eixo verde para o puxador ficar pro outro lado. Isso.
a gente tem que dar uma observada nesses pequenos detalhes. Aí a gente coloca aqui próximo da caída mesmo, tá? Deixa eu só dar uma giradinha aqui. Isso, olha lá, ó. Tá bom? Eu acho que ele já deve estar até num padrão legal de altura. Deixa eu dar uma olhada, eu acho que está muito baixo. Então a gente ajusta aqui, ó, no escala. Pega através aqui, ó, do grip central. E a gente coloca aqui, pessoal, eu acho que tem um padrão, eu não sei te dizer agora para vocês um padrão, mas aqui deixa na casa de uns 30 a 20, pegando em relação ao teto. Tá bom, ó? Dependendo do modelo que você tiver dos seus projetos, pode ter, obviamente, uma variação dessa altura do box, tá? Mas eu acho que nessa altura de 30 em relação ao teto é interessante, né? Que tem, de fato, essa abertura ou saída aí de oxigênio, tá? Eu acho que ele só está invertido aqui, vamos virar ele no vermelho. Isso, ó, isso mesmo. Então a gente deixa ele para lá, ó, nesse sentido. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Tá bom? Bonito, né? Legal? Bom, legal, né, pessoal? Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos criar aqui uma camada. Vamos pôr então o nome componentes, né, ó, do banheiro. Vamos pôr a letra T no final para a gente distinguir que é componentes do pavimento térreo. Então esses objetos que a gente pegou aqui, ó, todos esses, a gente vem, altera e coloca então componentes, deixa eu ver aqui, ó, banheiro térreo, tá? Aí você pode dar aqui um Ctrl C, tudo bem? Vamos lá para o pavimento superior, aqui, ó, pavimento superior. E aqui no pavimento superior, a gente vai dar um Ctrl V, eles vão vir todos de uma única vez, tá? A gente só cola aqui, ó, no piso. E aí a gente vai fazendo o ajuste fino aqui, ó, tá? A gente leva para lá. Isso, eu acho que o box está aqui, ó, nessa posição. Pelo box aqui a gente consegue ver legal, né, ó? Ó, aqui. Um pouquinho mais para fora. Vamos só ajustar aqui na parede, isso, e um pouquinho mais para dentro. Tá? Então se a gente acertou aqui o box, obviamente todos os demais também já estarão ali nos seus respectivos locais, né? Olha lá, pessoal, que legal. Bacana, né? Bom, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos criar uma camada nova. Essa aqui nós vamos chamar então de componentes do banheiro superior, tá bom? A gente seleciona eles todos aqui e clicamos aqui, tá? Então, se no futuro a gente precisar ocultar eles, ó, vamos colocar aqui, ó, pavimento superior, ó, eles desaparecem. Aqui a gente tem que ocultar do térreo e atualizar essa vista, tá? Então, deixa eu só atualizar ela. Aqui, ó. Pronto. Aí, quando a gente for lá para o banheiro do térreo, esses daqui vão estar na frente. A gente vem aqui, ó. Componentes do banheiro superior, a gente oculta. Muito bem, pessoal. Então é interessante a gente trabalhar sempre assim em cenas, porque a gente vai organizando o projeto e ficando legal, tá? Então, ó, pavimento superior, tá lá o banheiro ajustadinho. Se você quiser também, a gente pode criar uma cena nova chamada banheiro, né? A gente fez uma outra chamada banheiro superior. Então, ó, é banheiro superior. Tá? Tá lá criado. A gente só ajusta aqui, ó, ela direitinho. Vou deixar um pouquinho diferente assim para a gente não se confundir com a outra, tá? Isso, a gente posiciona aqui e atualiza, tá? Então, ó, banheiro térreo tá lá, ó, feitinho, bacana. Banheiro superior, bacana, inserido, tá? Outros aspectos bem legal também, você pode depois pôr espelho aqui, você pode pôr um ralo também, fica legal você colocar um ralo, quer ver, ó, isso também dá um aspecto bem legal para a sua maquete. Por exemplo, você vem aqui e faz um círculo, tá? Aqui você pode
afundar assim um pouquinho. A gente vai no 3D Warehouse e a gente vê se a gente tem ralo, né? Vamos colocar aqui o nome ralo. Tá? Então tudo que a gente for pôr, pessoal, quanto mais a gente colocar, melhor fica aí o nosso trabalho, tá? Ó, esse aqui, ó, ralo articulado. Na verdade, isso aqui é apenas a representação dele, tá, pessoal? Não tem o encanamento em si, nada disso, tá? É apenas, ou literalmente, a representação gráfica dele, ó. A gente pode ajustar aqui no escala, para ele meio que caber ali direitinho. Então, quanto mais elementos você colocar, mais realístico vai ficar aí a sua edificação, tá? 0,5 cm. Vamos ajustar a escala aqui mais um pouquinho, ó. Olha aí, pessoal, que bacana, ó. Tá? Aqui, só mais um pouquinho aqui e ali, ó. Olha aí, pessoal, que chique. Fica bem legal mesmo. Então, quando você colocar aqui, ó, pavimento superior, você tem um ralinho lá. Tudo isso daqui dá um efeito bem legal aí para suas maquetes, tá bom? Muito bem. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou só pedir para vocês colocarem então todos esses elementos que fazem realmente parte da edificação, tá? Então, se você tiver, por exemplo, a torneira de quintal, sei lá, arandelas que você queira colocar aqui do lado de fora, tá? Elementos que realmente fazem parte então da edificação, eu vou pedir para que você realmente coloque, tá? Eu vou adiantar o vídeo aqui, possivelmente eu vou deixar salvo para a próxima aula. Já vou inserir todos os elementos, talvez eu coloque ali também alguma coisa na edícula, vou colocar também possivelmente uma churrasqueira, tá? Então, eu não vou ficar mostrando passo a passo como que eu vou colocar, porque, né, como eu comentei, realmente fica ao gosto de cada um de vocês. A técnica vocês já sabem, né? O caminho das pedras aí vocês já sabem como fazer. Agora, é interessante você fazer todo esse processo, porque a gente vai criar agora as acenas técnicas, ou as plantas técnicas aí da nossa maquete, tá? Essas plantas técnicas a gente vai usar ela futuramente aí no nível avançado, mas é interessante que essas plantas técnicas já tenham principalmente esses objetos aí de peças sanitárias que são inseridos em áreas molhadas, porque eles de fato fazem parte, né? Eles fazem parte da planta posteriormente, tá? Não precisa colocar, pessoal, sofá, cadeira, nada disso, tá? Isso aí fica posterior para uma possível apresentação aí ou uma renderização para algum cliente, tá bom? Então, a gente vai fazer agora as plantas técnicas, as vistas e as plantas técnicas, e aí a gente vai ver o que vai aparecer nessas plantas técnicas ou o que não vai aparecer aí através das camadas, combinado? Então, deixa eu só tirar aqui um pouquinho, eu vou até esconder um pouquinho aqui as bandejas. Bom, para criar as plantas técnicas, pessoal, a gente usa os planos de seção, né? Então, o plano de seção, a gente vai criar um que é da planta baixa do pavimento térreo, outro da planta baixa do pavimento superior, e aí depois os cortes necessários também. Depois que a gente fizer todos esses elementos, a gente vai fazer então aí as vistas, tá bom? Muito bem, aqui ó, seria interessante você fazer assim, ó. Você vem aqui, pega o plano de seção, então, esse plano de seção, pessoal, necessariamente tem que ser azul a partir de agora, tá? Então, ó, vejam só, vou colocar aqui... Ah, pessoal, deixa eu só fazer um teste aqui antes de criar o plano. Como a gente fez aqui, ó, todo o projeto, fez o asfalto, a gente não testou a iluminação ainda do sol, né? Então, é interessante a gente ver se o nosso asfalto não está para baixo ou se ele não está para cima do piso verde aqui, ó, do plano verde. Aparentemente, ele está para baixo, então a gente vai ter um probleminha com a sombra aqui, ó. Talvez ela fique verde. Vamos dar uma olhada? Vou habilitar aqui. Deixa eu só inverter para o outro lado. Olha só, pessoal, isso mesmo. Então, o que que acontece? Aqui no SketchUp, a sombra é projetada, pessoal, no plano verde. Então, se você tiver algum elemento para baixo do plano verde, ó, como um asfalto e outros elementos, não irá aparecer. Nesses casos, pessoal, como faz para solucionar? A gente faz assim, ó. A gente já até é bom fazer isso, porque a gente já faz, então, a planta adequadamente, tá? Ó, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu deletar esses elementos aqui, ó, da Souvenir. E a gente faz assim, pessoal, faz uma linha no plano verde, tá? Inevitavelmente, quando você faz essa linha, você tem certeza que esta linha, ela está
no plano verde, tá? Então, ou seja, ela está encostada. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar todo o seu projeto, literalmente todo, tá, pessoal? Deixa eu fazer assim, ó. Vou desenhar essa linha um pouquinho mais para cá, ó. Ó, fazer ela aqui, ó, tá? Então, eu faço assim, ó. Eu pego todo o meu projeto, ó, todo ele, menos a linha, obviamente, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu tenho que subir ele, eu pego a parte mais baixa do meu projeto, que no nosso caso agora aqui, ó, é o asfalto. Eu venho com o comando mover e simplesmente eu colo na ponta desta linha, tá? Obviamente que aqui eu já não estou mais com aquela referência do projeto do AutoCAD, tá? Ó. Então é interessante você até dar uma olhada e habilitar então aqui a camada DWG. Vamos dar uma olhadinha. Ó, isso mesmo, tá vendo? Ó, a camada do DWG está aqui. Então vamos fazer assim, eu vou dar um Ctrl Z, pessoal, para voltar tudo e vou habilitar então, ó, todas as camadas. Literalmente, eu venho aqui em todas para não correr o risco da gente esquecer de movimentar alguma coisa, tá? Olha lá, tá todas ligadas. Então, agora eu venho então, ó, seleciono tudo com a janela assim, ó, da esquerda para a direita, tá? Nesse momento, até se você quiser criar um grupo, é interessante, ó. Quer vir um grupão único, usa o comando mover, pega o ponto mais baixo do projeto e cola na ponta da linha, ó. Olha lá, tá? Então, a partir de agora, o que vai acontecer? Os elementos como a planta, ó, as plantas, elas estão no mesmo local, ó. Tá, ó, tá certinho lá. Deixa eu habilitar aqui o DWG. Deixa eu só ver como que tá o nome. Deixa ele pensar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Aqui, ó, grupo DWG. E o outro tá como... A gente havia colocado outro nome para esse de baixo. Deixa eu entrar aqui no grupo. Esse aqui é grupo DWG. Então, deixa eu só ver onde é que ele tá. Esse é do pavimento superior. Eu acho que o outro estava aqui para cima, né? Aqui embaixo, ó, grupo DWG, tá? Então, olha lá, a gente fez essa adaptação, essa mudança. Se você observar agora, quando você habilitar a iluminação, ó, a iluminação ela vai estar certinha. Olha lá, a sombra pegando no asfalto, ó, tudo certinho, como realmente tem que ser, tá bom? Então, quando você tiver algum projeto e você vê aquele verdão aparecendo aqui, este aí é o problema, tá? E depois que você fez isso, aí você pode mover aqui, ó, no eixo verde ou azul, tá? Lembrando de habilitar, então, ali as camadas. Deixa eu habilitar elas aqui de novo. Grupo DWG e a outra tá aqui para baixo, né? Ó. Deixa eu ver como que a gente colocou. É que agora é tanta camada, pessoal, que agora, às vezes, até para localizar fica um pouquinho mais difícil. Às vezes eu estou passando o mouse por cima, vocês estão vendo aí, mas eu não vejo aqui. Deixa eu só clicar aqui de novo. Aqui, ó, grupo DWG, tá? Então, tá todas ligadas. Eu vou pegar o comando mover. E aí eu pego, então, no eixo verde, trago um pouquinho mais para cá. E no eixo vermelho, um pouquinho mais para lá, tá? Muito bem. Então, eu desabilito, então, o grupo, aqui, ó, DWG. E esse outro DWG aqui também, tá? Então, tá lá certinho, ó. Essa é a nossa cena externa. Deixa eu até virar a iluminação para cá, para o outro lado. Olha que bonito, pessoal. Muito bacana, né? Ó, a nossa edificação, ó, certinho aqui. Vou desligar um pouquinho a iluminação e atualizamos, tá? Depois de todo esse trabalho, a gente tem que atualizar para não ter problemas, tá bom? Vou salvar aqui o arquivo, pessoal, e a gente já continua, então, com as plantas técnicas para a gente desenvolver. Legal? Muito bem, pessoal, já estou aqui de volta. Então, vamos lá. Reiterando o raciocínio, a gente clica, então, no plano de seção. Esse primeiro plano, que é o da planta baixa, pessoal, necessariamente ele tem que ser azul, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó. A gente vai colocar o nome dele de planta baixa do pavimento térreo. Tá? É interessante colocar esse nome, pessoal, porque é o mesmo nome que vai aparecer depois lá no programa Layout, tá bom? Bom, depois que você cria o plano de seção, então, você pode clicar nele aqui
E com o comando mover, você vai colocar ele para o alto e vamos colocar mais ou menos aí uma altura de 1,5 m. Tá bom? Olha lá, deixa eu só dar uma pesquisada aqui se ele atingiu 1,5 m interno, tá? Vou colocar aqui, ó, 1,5. Deixa eu ver que possivelmente está mais baixo, tá? Isso, ó. Lá na altura da linha guia, que é uma altura média de 1,20 m a 1,5 m, que vai ser então a nossa planta baixa. Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no plano, botão direito, nós vamos colocar assim, ó, alinhar com a visualização, nós estaremos vendo então perfeitamente de cima. A gente coloca olhando aqui do alto, mas como a gente já clicou, então ele já fica certinho. A gente vem em câmera, projeção paralela, nós temos então a planta lá certinha, tá? Obviamente que nessa planta a gente pode excluir alguns elementos, como por exemplo, esse grupo aqui, ó, ocultar, né? Aliás, a gente oculta o grupo do paisagismo. A gente tem aqui a árvore também, ó, a gente entra no grupo, deixa eu ver essa árvore aqui. Como é que ela tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, ó, por baixo. Isso, ó, oculto ela também. Tá bom? Alguns elementos que não são necessários na planta. Então, vamos lá, botão direito, alinhar com a visualização, certinho. Depois, a gente vem aqui, ó, e oculta também o plano de seção. Olha lá, então a gente tem literalmente, pessoal, ó, o nosso projeto, ele em planta baixa. Olha aí, que legal. Tá bom? Ó, com todos os pisos, tudo certinho, tá? Vamos deixar nesta posição aqui. A gente pode agora até vir aqui, ó, em estilos. Aqui em estilos, pessoal, a gente coloca aqui, ó, estilo padrão. E a gente vai pegar esse aqui, ó, linhas ocultas, tá? Ó, pode clicar em linha oculta. E aí nós temos então nosso projeto, ó, técnico, tá? Ó, ele aí em planta, tá bom? Esse estilo aqui, pessoal, ó, linha oculta, você pode vir aqui em editar. E nessa versão mais atual, ou nas versões mais atuais do SketchUp, você consegue mudar essa cor da hachura. Observem que está preta. Aí você vai vir aqui, ó. A gente tem essa cor aqui, ó, linha de seção e linha de preenchimento. Aí você pode até colocar uma variação, por exemplo, ó, jogar um pouquinho para o verde. Assim, ó. Você vai ver que então fica ali colorido, tá bom? Deixar um verde um pouco mais forte. Olha lá, tá? E aí as linhas realmente pretas, tá bom? E aí ele não mostra, nesse estilo, ele não mostra a paginação de piso, tá? Ele mostra só mesmo ali o projeto técnico, legal? Bom, depois que a gente faz todo esse processo, pessoal, não se esqueçam, a gente vem aqui em cenas, ó, cenas, cria uma cena nova, ó, salvar como um novo estilo, criar cena. Esta cena aqui vai se chamar, então, planta baixa do pavimento térreo, ok? Prontinho, ó. Bom, agora a gente volta então para a externa com o paisagismo, que a gente havia atualizado. E agora a gente vai fazer então a planta do pavimento superior. Plano de seção, clica aqui no azul. Esse vai ser então, ó, planta do pavimento superior, né? Isso, ok. E aí a gente clica nesse aqui, né, que ele é o que está ativo, e a gente vai subir, olhando lá no desenho, ó, a gente vai ter então a nossa parte superior, e um pouquinho antes aqui, ó, deixa eu só trazer para cá, um pouquinho antes, a gente vai lá e coloca uma linha guia, tá, ó. A gente pega daqui para o alto, 1,5 m, isso, e aí a gente usa o mover, ó, tá lá selecionado o plano, e traz até encostar na linha de referência lá. Pega a linha de referência, pode deletar. Então, essa é a nossa planta do pavimento superior. Agora, a gente vai colocar olhando de cima, ó, literalmente de cima. E a gente vai pegar o plano lá de baixo, vai ocultar ele, vai ocultar esse outro aqui, ó, tá? E aqui, pessoal, os elementos que estão lá embaixo, a gente oculta também. Então, a gente coloca em câmera, perspectiva com projeção paralela, e esses outros elementos aqui, ó, todos esses outros pode ocultar, tá, pessoal? Ó, vamos ver o que dá pra gente ocultar, porque a gente precisa só da planta mesmo, daqui da parte de cima, ó, tá bom? As outras partes do projeto, deixa eu entrar no grupo, as outras partes a gente vai desenhar depois lá no layout o que for preciso, tá bom? Aqui tá tudo em grupo agora. A gente oculta.
Tá bom? Olha lá. Então, a gente precisa literalmente disso daqui. Esse elemento aqui não precisa, ó. Esse aqui também não. A gente oculta. Então, a gente só tem, então, aí, ó, a nossa planta. Olha lá, pessoal, que bacana. Do pavimento superior. A gente vê a escada, vê o corrimão, ó. Tudo certinho lá embaixo. E agora, então, a gente cria uma nova cena. Tá? Com um novo estilo. Essa aqui vai se chamar, então, planta baixa do pavimento superior. Ok? Lembrando que a gente pode também já alterar o estilo. Vamos selecionar, ó, esse estilo aqui. Se você quiser editar, pode vir aqui no preenchimento. Coloca uma outra cor bem diferente do térreo para a gente não se confundir, ó. Olha lá, que legal. Tá? Deixa eu colocar olhando de cima. Certinho, ó, tá na projeção paralela. Essa, então, é a nossa vista, legal. Deixa eu só acertar aqui, ó. E atualiza, tá, pessoal? Não esquece de atualizar porque virou um novo estilo, ó. Salvar como um novo estilo. Simples, né? Bom, voltamos então para a externa com paisagismo. E agora a gente vai fazer externa com paisagismo. Ah, pessoal, eu devo ter deletado alguma coisa aqui, ó. Deixa eu apertar o Ctrl Z. Porque na hora de ocultar, ao invés de ocultar, eu deletei, tá? Se acontecer isso, vai apertando o Ctrl Z, pessoal, ó. Para voltar tudo, tá? Ó. Olha lá. Vamos voltar tudo, tudo, tudo. Isso, eu acho que já voltou tudo, né? Isso, olha lá. Tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá, pessoal? Deixa eu apertar o Ctrl Z aqui para voltar o asfalto também. Pronto. Vou desassociar, pessoal, porque tá muito difícil ficar toda hora entrando no grupo aqui. Acabou desagrupando todos os elementos? Não, né? Não. Tem elementos que estão em grupo. Isso, muito bem. Então, deixa eu só atualizar essa cena aqui do paisagismo, ó. Ó, atualizar, tá bom? Pronto, gerou aqui a miniatura. A planta baixa do pavimento térreo, ó, já está lá. A gente só precisa também dar uma atualizada nela. Talvez a gente tenha deletado... Ah, entendi, pessoal. A gente acabou, na hora que fez o uso do Ctrl Z, a gente acabou perdendo então os planos de seção. Então aqui, ó, pavimento térreo, tá vendo? Ó, a gente não tem o plano. Ah, essa tem. Possivelmente a gente havia ocultado ele, né? Esse é o verde, tá certinho. Então deixa eu só pegar esse grupo aqui, ocultar. A gente pode deixar a calçada, não tem problema, tá bom? Ó. Deixa eu só ocultar a árvore aqui, ó. Isso, eu vou colocar olhando de cima para ficar certinho. Então a gente tem que ficar sempre observando isso para não ter problemas, tá? Ó, planta baixa, eu vou atualizar. E a planta do pavimento superior, ó, ela tá com um problema aqui, ó, tá vendo? O plano de seção praticamente desapareceu. Então, a gente já oculta esse camaradinho aqui, oculta a árvore. Vamos ocultar esses outros elementos aqui, ó, ocultar, ocultar, tá? Ocultar, tá? Ah, pessoal, na hora que eu cliquei aqui em ocultar, ó, tá vendo? Ele perdeu toda essa parte da calçada aqui ou da garagem, mas na verdade é apenas estou ocultando, tá? Muito bem, vou clicar aqui, fazer um plano novo. Então, ó, planta do pavimento superior. Ok. E a gente vai subir ele aqui, ó. Vamos mover. 1,5 m acima lá, ó, do andar superior. Isso, prontinho. Deixa ele pensar aqui um pouquinho, pessoal. Vamos virar de frente. Então tá lá a nossa planta do pavimento superior. A gente oculta. Isso já está até com a cor cor-de-rosa. E a gente agora, né, ó, pode ocultar esses muros aqui, ó. Vamos ocultar. E ocultar, tá? Olha lá, tá certinho agora. E atualizamos. Legal? Atualizar. Vamos conferir. Vamos lá, ó, paisagismo com externa. Tem que estar tudo habilitado, ó, tudo ligado. Quando a gente for para a planta, a gente só tem realmente a planta. Quando for para o térreo, a gente tem a planta do térreo, tá bom?
Voltamos então, ó, externa com paisagismo, para voltar todos os elementos. Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que tá os grupos. Tá certinho, ó, tá todo mundo em grupo, tá bom? Então a edificação tá perfeita. E agora vamos fazer um corte, né? Vamos fazer um corte. Vamos fazer um corte aqui. Vamos chamar isso aqui de corte A. Tá bom? Aí a gente consegue então ter uma ideia aqui, ó, de todo o nosso projeto literalmente cortado. Olha lá, ó. Tá? Vou fazer um pouquinho diferente do que tá lá no exercício 2, tá? Que foi pedido para vocês, ó. Só um pouquinho diferente. A gente vem aqui, visualização ativa, para a gente ver lá, ó, tá? Pode pegar esses planos todos aqui, ó. A gente oculta. Câmera, projeção paralela, ó. A gente tem então o nosso projeto ali. Ele todo em corte. Tá ok? Ó. Observem que ele está mais alto que o plano verde agora, tá bom? E a gente pode então colocar aqui, ó, selecionar, estilo, dessa forma, editar. E a gente pode pôr então uma cor jogada para o amarelo. Olha aí, pessoal. Tá bom? Nosso projeto literalmente bacana, ó, com as portas, tudo certinho. Ele como um projeto técnico literalmente, tá bom? Vamos só criar mais uma cena então. Criar uma cena, essa aqui vai se chamar então de corte A. Tá bom? Aí nas próximas aulas a gente cria as outras cenas, pessoal. Direitinho, tá? As que estiverem faltando a gente vai criando posteriormente. Paisagismo do lado de fora, para criar então as elevações e fachadas é muito simples, através das casinhas aqui, ó, olhando de frente à fachada, câmera, projeção paralela, tá lá prontinho, só aproximar assim, ó, para ficar bem legal, cria uma cena, essa aqui então vai se chamar fachada, tá bom? Bom, então nas próximas aulas, pessoal, a gente vai criando aí as outras cenas que a gente precisar, tá? Deixando direitinho. Eu peço, por favor, que vocês já então coloquem aí as peças sanitárias, os elementos que fazem parte da edificação, porque depois também a gente vai voltar no nível avançado com essas plantas técnicas e a gente vai estudar aquilo que realmente vai fazer parte da planta técnica ou que não vai fazer parte, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês então aí na próxima aula, tá? A última aula nós vamos aplicar algumas luminárias, algumas lâmpadas, lustres, e aí eu vou explicar para vocês também o nosso terceiro exercício aí do certificado, tá bom? Pessoal, aquele grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!